venceu o seu jogo, venceu bem o Juventude, né? Venceu em casa 4-2 e é importante para o Flamengo o G4 do Campeonato Brasileiro, é fundamental, mais importante ainda é o título da Copa do Brasil, mas a permanência do Flamengo no G4 me parece que também é uma meta, é um objetivo para encerrar o ano ali entre os quatro. A troca na comissão técnica mudou a forma como o Flamengo vê o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Felipe Luiz, ele tem, óbvio, no começo da sua carreira como treinador de equipes principais, ele vai ser julgado ao final do ano, é natural que seja assim. Ano político no Flamengo, vai ser necessário entender se o próximo presidente e as pessoas que vão tomar conta do futebol do Flamengo vão querer que o Felipe Luiz continue. Ele precisa, é claro, para ter essa plataforma, ganhar a Copa do Brasil e entregar o Flamengo na melhor classificação possível no Campeonato Brasileiro. Sim, você fazer bons jogos pelo Brasileirão, você se manter, pelo menos na perspectiva de uma boa classificação final, te ajuda para 2 partidas finais da Copa do Brasil, que o Flamengo vai ter contra um adversário histórico. O Atlético Mineiro também quer ganhar 2 títulos esse ano, assim como o Botafogo. São coisas que precisamos considerar. Mas o time tem que entender o Campeonato Brasileiro como oportunidade de se acertar cada vez mais, jogar cada vez melhor e, eventualmente, sendo campeão da Copa do Brasil, ter também um encerramento de ano que seja melhor do que todo mundo imaginava que seria o destino do ano do Flamengo até esse momento, com a classificação para a final da Copa do Brasil. E hoje teve gol do Gabigol, né? De pênalti. De pênalti, mas teve gol do Gabigol. Pênalti também muito contestado, não foi pênalti. Inclusive nas redes sociais do Juventude. Mais um. Colocou, se isso é pênalti, eu sou um determinado eletrodoméstico. A gente não vai fazer a propaganda. Não foi nada, né? Utilizado para lavar roupas. Também não foi nada, porque o William falou, venceu bem o Juventude. Eu diria que acabou vencendo bem o Juventude, o que também é um mérito. Mas teve muita coisa no meio do caminho. Chegou a dar 3-2 o placar, né? Não, o Gibagol chega a empatar, tem o 3-2 com um lance de área do Juventude, um cara de 3-3, ali aí tem a expulsão, né? A expulsão do Nenê, e aí sim o Flamengo se acerta no jogo. E essas coisas são importantes. Sim, o gol do Gabigol foi de pênalti, mas ele quebrou um jejum aí do quê? De 3 meses? Fazia 3 meses que ele não fazia. Exatamente. Então Mas acho que no geral foi um Flamengo superior, finalizando bastante. É um Flamengo que ainda peca muito no momento da eficiência, né? Cria oportunidades e desperdiça muitas chances. Como a gente já falou no programa e repito, mais uma atuação brutal, de altíssimo nível do Gerson. Sim. Sendo influente, amadureceu muito nessa temporada, vestiu mesmo ali a capa do protagonismo, tudo passa por ele, ele cria, ele chega para finalizar, ele incomoda, ele corre uma barbaridade. É um dos melhores jogadores do país. O Arrascaeta voltando a jogar bem, é uma boa notícia. Um jogador que fisicamente ele tem um problema muito grande nos últimos anos, né? Que oscila demais, naquela reta final ele não consegue sustentar. Fisicamente, né? Basicamente por uma questão física. Sim, Léo Ortiz muito bem, iniciando as jogadas, a categoria que ele tem. E 2 personagens que eu gostaria de destacar. São personagens que não têm muita grife. Wesley fez um bom jogo, tá crescendo com o Felipe Luiz. Mais um bom jogo. Né? Mais um bom jogo, forte na marcação, forte para acelerar ali pelo lado direito no apoio. E uma boa sacada, que já tinha acontecido também com o Tite, para ser justo, o Everton Araújo, né? Jogando bem ali no meio campo, ao lado do Pulgar. O Pulgar fez um primeiro tempo melhor, depois caindo um pouquinho, mas fez um jogo seguro o Everton Araújo. É um time que cria mais, que ataca com mais gente, é muito mais agressivo do que a gente via com o Tite. Aliás, pegando o Flamengo ideal, desde que o Felipe Luiz assumiu, porque teve aquele jogo com o Fluminense bem mexido, né, bem desfalcado, sim, não perdeu ainda com o Felipe. Verdade. E o primeiro gol do Flamengo já é uma marca do Felipe, que é pressionando a saída de bola. Até o Gabigol tá ali pressionando, né, sufocando. Aí consegue recuperar a bola e o Michael faz um gol, o Michael sendo aquela peça ali pelo lado esquerdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no geral. Tem que ligar um pouco só no momento do contra-ataque, né? O Flamengo do Felipe Luiz, pela ideia dele, ele vai acabar correndo mais riscos mesmo. Vai sofrer mais gols. Vai sofrer, porque corre mais riscos. Do que sofrer com o Tite, por exemplo. O primeiro gol é de contra-ataque clássico, de manual. Linha alta. Do Giba. Mas o segundo, tá todo mundo dentro da área. E o cara ainda tem condição de ajeitar a bola, olhar e mandar o balaço que mandou, né? Só uma informação aqui, caiu Jair Ventura, tá?
Não é mais treinador Tá na zona, né? Não é mais treinador do Juventude. Segunda vez que ele cai nesse campeonato? Caiu no Atlético Goianiense? Foi. E o Jair Ventura, detalhe, né? O Juventude é um time que a gente falava, olha, é um time que está do meio para baixo na tabela, mas jogando em casa é muito forte, complicado vencer o Juventude fora de casa e tudo. Em algum momento deu a entender que, acho que agora já deu uma, né? Já conseguiu dar uma desgarrada, vai conseguir fazer 45 e tudo, até pelo fator casa. Mas vem também decaindo muito. A tabela vai ser difícil até o fim. Os números do Opta apontam o Juventude caindo. Apontavam antes dessa rodada. E agora a situação do Juventude ficou um pouco mais complicada aí, inclusive entrando aí nessa zona de rebaixamento com tantos... Teve uma edição do Linha de Passe aqui, que acho que a gente estava fazendo as contas aqui do Juventude. Alguém lembrou, falou, olha, tem o Juventude também. O Jean Odd lembrou, falou, olha, tem o Juventude também na conta. A gente foi ver a sequência, falou, realmente é complicada. Tanto é que o treinador já acabou, inclusive, caindo. Mas a sequência... Eu não sei se talvez não seja uma boa notícia para os adversários ali da parte de baixo da tabela, porque não troca treinador daquela animadinha, 2, 3 jogos. A sequência do Criciúma, que está um pouco acima, também é complicada. Sim. Só que o Criciúma está descomplicando. E Pegou um empate contra o Botafogo, está fazendo o serviço contra o São Paulo. Professor, a questão assim, sobre o Jair, né? Não acho correto botar tudo na conta dele, mas para uma equipe treinada por ele, apesar de uma sequência contra Palmeiras e Flamengo... 9 gols. O time sofreu 9 gols, né? Então, assim, dentro da proposta dele de jogo, você ter uma defesa um pouco mais segura, isso já não está funcionando. Mas fez 5, né? Sim. Contra gigantes. Mas tem um desequilíbrio danado ali, né? Porque hoje poderia ter sofrido mais, né? Poderia. Criou para fazer uma goleada maior. O Flamengo terminou com 20 finalizações. Muita coisa. Antes da gente falar de zona de rebaixamento, porque hoje teve Fluminense em campo, teve Vitória em campo, Atlético Goianiense em campo, o Bragantino, que a gente já falou, em campo, o Grêmio em campo, todo mundo tá na Juventude, todo mundo tá naquele bolo, né? E o Corinthians que vai jogar só na segunda-feira, de olho nisso. Aliás, segunda-feira o Linha de Passe é um pouco mais cedo, às 9 da noite, a gente vai colar no jogo do Corinthians, que é às 19, tá? Então, coladinho no jogo do Corinthians, a gente vai ter o Linha de Passe, aquela 1 horinha para falar desse jogo, para falar também do Bola de Ouro, né, do Vini Júnior, né? Será? Chegou a hora, né? Vamos ver se isso vai acontecer, não é assunto para hoje. Olhando para domingo que vem, André, o que o jogo de hoje mostra, o que essa sequência pequena ainda do Felipe Luiz mostra para o próximo domingo, que é a decisão de Copa do Brasil? Bom, ele mostrou contra o Corinthians aqui, quando toma a decisão de trocar o Gabriel Barbosa por um zagueiro, entregar a bola para o Corinthians e a estratégia que ele assume dá certo, mas dá certo de uma forma muito mais eficiente do que eu acho que ele próprio imaginou, porque naquele dia o Flamengo, além dos seus méritos, a grande partida que o Gerson teve, seus jogadores tecnicamente muito talentosos conseguiram acalmar o jogo, evitaram sufoco, demonstraram para quem estava vendo o jogo assim, sem muita atenção, não era notável que havia diferença de número de jogadores de um time para outro. Para mim essa foi a grande, o que mais me chamou a atenção. Mas o Flamengo contou também com os defeitos do Corinthians, o fato de em um jogo de Copa, e essa é a sequência, né? Primeiro jogo com o Flamengo, volta com o Flamengo, primeiro jogo contra o Racing, esse na quinta-feira, as decisões da comissão técnica do Corinthians, seja para início, seja para substituições, pioraram o time e colocaram o Corinthians como time de futebol numa situação mais distante em relação aos seus objetivos. Então o Flamengo foi teve bastante colaboração dos defeitos do Corinthians naquele dia. Mas eu vejo um Flamengo, é difícil falar, né? Tem 5 jogos no comando na mão dele, porque ele sabe se mover nos bastidores com os seus ex-colegas, gente com quem ele foi para o campo junto, com quem ele fala de uma outra maneira. Lucas hoje, que a torcida pegou no pé e a necessidade de dar força para ele. Não fez bom jogo também. Ele tem uma ideia muito clara de como o Flamengo tem que jogar. Os jogadores, tudo é tão inicial, mas a princípio os jogadores compraram a ideia de jogo, mesmo numa situação como esse jogo com o Corinthians, em que o Flamengo teve que mudar o que ele tinha que fazer e defender a sua situação, a sua possibilidade de classificação, já que o Flamengo não precisava fazer um gol, ele só tinha que não tomar. Mas a partida que o Flamengo fez foi muito bem jogada a partir do momento que o Bruno Henrique foi expulso. Mas o que eu vejo no Felipe Luiz até agora é uma capacidade de comunicação anormal entre os treinadores brasileiros. De novo, é mais fácil para ele, porque ele até agora teve que dar
5 entrevistas pós-jogo. Né? Os treinadores como o Abel, que está aí há 4 anos, já não tem mais essa paciência muitas vezes. O Arthur Jorge, há muito menos tempo, outro dia, quis dizer que tipo de pergunta deveria ser feita e que tipo de pergunta não deveria ser feita. A gente tem visto isso. Renato Portaluppi tem seu jeito de falar quando ganha, outra postura quando perde. Mas o Felipe Luiz se comunica com a torcida do Flamengo e responde aquilo que é perguntado nas entrevistas de uma forma diferente em relação ao que a gente tem visto como treinador, com os outros treinadores, o que mostra que ele está muito à vontade. Por mais que ele está engatinhando na vida como treinador, ele está muito à vontade. E isso é um sinal de como as coisas podem andar. Agora, o Flamengo vai enfrentar o Atlético na final da Copa do Brasil, no padrão mais alto de dificuldade que existe. O Atlético Mineiro subiu de nível de novo. Assim, é um time que tem diferentes formas de ser superior aos seus adversários. Jogadores decisivos em campo. Sim. Eu vejo um equilíbrio total nessa decisão da Copa do Brasil. Sim. Mas o Flamengo se recuperou. O Flamengo hoje tem, eu acho, mais chance do que vinha tendo antes da troca de com o Tite. Professor, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda. Uma conta. O que você quer fazer? Vamos lá, Força? me ajuda aqui. Vamos lá. Pensando na zona do rebaixamento e tudo que aconteceu hoje, Sim. tá? Vamos lá. E já... Agora no Flamengo e Juventude. Nossa, esse também, hein? Temos um pênalti Já deram e uma spoiler expulsão. aí, né? É isso. Cara, inacreditável isso aí. O Mandaca tem o contato, o Gerson até leva um pouquinho a perna esquerda ali naquele contato, e o Braulio estava muito bem posicionado e acaba marcando o pênalti. Esse, por mais que a gente defenda que o VAR não pode ser muito intervencionista, que tem que respeitar, dentro do possível, sustentar a decisão de campo, mas esse mesmo com contato físico eu considero um erro claro. Claro. Claríssimo, esse é um erro claríssimo. Eu diria até que esse é ainda pior do que o outro lance a favor do Um erro Vitória. grosseiro, né? Que é uma das suas... Porque isso daí é uma coisa que acontece no campo de jogo 300 vezes, gente, durante 90 minutos. Se o árbitro for marcar todo o contato como esse falta, vai ter 500 faltas no jogo. Não, e o Mandaca, ele dá um passo e percebe assim que ele dá um passo, não é que ele dá o passo e leva Não o tem braço. ombro nas costas, não tem alavanca por baixo. Isso, que dá o passo atrasado e faz a alavanca, interrompe a passagem. Não, É o Gerson que bate nele e cai. Uma movimentação absolutamente de jogo. Ele vem correndo, ele dá um passo, ele se posiciona. E é outro erro que mexe no momento crucial de um jogo, com um dos times lutando contra rebaixamento. Caiu um treinador por causa Caiu. desse jogo. O jogo aí, nesse momento, era o Evidente que início... o Flamengo era muito melhor time, podia ganhar o jogo, Poderia ganhar a mas qualquer nesse momento estava 1 a 1. Era o Mas esse início erro do... determinou o andamento do jogo. Era o início do segundo tempo, o Flamengo pressionava e sofria para converter a pressão em gols. E tem esse lance, o pênalti, aí a coisa começa a Se a clarear. gente puder analisar, por favor, por trás do gol, só volta um pouquinho, por favor. Volta só um pouquinho, por favor. Olha só, tem o passe, o Arrascaeta está tentando dominar a bola. Pode voltar um pouquinho antes para a gente analisar desde o início a corrida do Mandaca. Pode voltar, agora sim pode soltar, por favor. Percebe, ó, o Mandaca até percebe sim a presença do Gerson, mas ele vem correndo. O contato é lateralizado, ele já ocupou o espaço. Absolutamente do jogo, né? Absolutamente de jogo, um contato normal, aquela coisa, ocupa o espaço ali, fazendo uma proteção. E o Gerson é completamente equivocado. Também não por mais teve que a gente chamada, defenda, por mais que a gente defenda um VAR menos intervencionista, o lance pro VAR intervir na minha avaliação. Que sábado da arbitragem brasileira, meus amigos. Vamos fechar com a expulsão do Nenê. O Nenê, pelo que eu entendi, houve um xingamento... Para fazer leitura labial. Pois é. Não, Áudio de VAR, gente, é só no dia seguinte. Na hora ainda não tem. Né? Podemos até evoluir para isso. Vamos lá, PC. Recomeçando. Ele toma um amarelo por reclamação. Exato. Ele toma um amarelo por reclamação. E depois ele continua falando ali alguma coisa para o Braulio. Então, aí a gente tem uma versão, né? Porque o Alan Ruschel, depois do jogo, em entrevista, ele diz assim, o que o Nenê disse foi, o que eu falei, vírgula, palavrão, interrogação. Né? E ele até usa uma rima. Saiu a súmula. Baralho, já saiu a você súmula, é isso entender. mesmo. Não posso reclamar, aí usou essa palavra. O baralho, como diz o Alan Ruschel. Então, e aí o Braulio considerou que essa era uma ofensa pessoal a ele. Não.
Inclusive, quando ele mostra o cartão, ele fala, você falou não sei o quê, cita, e eu me senti ofendido. Ele falou isso, e eu me senti ofendido. E existe esse critério? Não, olha só, Barreto, claro que a gente sempre defende que o jogador tem que se comportar de maneira adequada, mas, por outro lado, a gente está num ambiente que é de jogo, que é de pressão, que é de diálogo. Não e a gente muito tem com licença, que saber, por favor e obrigado, a gente tem que saber fazer uma diferenciação. Porque uma coisa é o jogador, na hora de uma conversa, poxa, o que eu falei? Né? E citar alguma coisa. E outra coisa é aquela ofensa com o dedo em riste, direcionada. Na minha avaliação, assim, se é uma situação que houve uma ofensa e que você se sentiu ofendido, uma situação grave, você tem que mostrar o vermelho direto, né? Você dá o amarelo, você foi ofendido, está se sentindo ofendido. Até o que o árbitro descreve na súmula não é uma ofensa. É apenas que o jogador falou um palavrão. É isso. Porque não falou um palavrão para ele, para xingá-lo. O que acontece, Mansur? Assim, quando a gente... eu fui criado... O Flamengo foi melhor que o Juventude e mereceu ganhar o jogo. Mas esses dois lances influenciaram na questão do resultado, sim. Favoreceram o que os antigos radialistas chamavam de a marcha da contagem. Exatamente. Né? Ela ficou mais... Ela muda o panorama do jogo. E sem contar que você, trabalhando na comissão de arbitragem, você tem um jogo desse, você coloca um árbitro experiente, rodado, árbitro da FIFA, você está esperando que o cara vá lá e resolva o seu problema, dê uma tranquilidade, uma normalidade para o campeonato, é isso que você espera. Quando você coloca um árbitro mais jovem, acontece, você escalar um cara muito novo e começar a rezar, porque você não sabe qual vai ser a atitude. Mas quando você coloca um árbitro experiente, como é o Braulio, já com bastante rodagem, que conhece os jogadores... Apitou a final da Copa do Brasil ano passado. E muito bem, por sinal, vem fazendo bons jogos. Você espera um árbitro com experiência, que sabe levar o jogo, que está num ambiente de pressão, no momento do campeonato dificílimo. Você não quer administrar na segunda-feira expulsão desse tipo de maneira nenhuma. PC, a chefia me autorizou a te dizer aqui que além do adicional noturno, hoje você ganha hora extra, porque rolou um excesso de trabalho aí. A rodada foi legal. Mas amanhã eu tô de folga, tranquilo. Isso. E na segunda a gente volta, que segunda tem jogos interessantíssimos. Obrigado pelos esclarecimentos. PC, tá na hora de fazer mais um intervalo, é isso? Não? Já tocou a musiquinha, me esclareceu. Isso pode ter um pênalti até a volta. Cuidado. Alguma ofensa. Posso esbarrar aqui em você, de repente. O Paulo tá ali pra marcar. Estamos de volta com Troca de Passe. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur e com o Rodrigo Coutinho. E o próximo jogo aqui da nossa lista foi o último que a gente analisou aí. Na rodada do apito nervoso? Na rodada do apito. Então, assim, já ficou claro que em dois momentos importantes, né? Das alternâncias de placar, o Flamengo se valeu de decisões ruins. Se valeu não, né? Enfim, o Flamengo foi lá e cumpriu as decisões ruins da arbitragem. Numa o Gabigol bateu o pênalti, na outra ficou com um a mais. Isso. Agora, foi um time, mais uma vez, com uma aplicação diferente. Né? Votação alta. Assim, para mim tem alguns padrões, não sei se o Coutinho vai concordar, mas para mim está muito claro nesse curto período do Felipe Luiz, e a gente não sabe ele iniciando uma temporada, que caminhos ele vai seguir, mas neste momento, pegando do trabalho do meio, com poucos jogos, pouco espaço para trabalhar entre os jogos, alguns padrões estão muito claros. Um é esse aí, onde está o maior risco que ele vai correr e está disposto a correr. A linha defensiva jogando no limite do risco, máximo adiantada possível, para tentar sustentar uma pressão ofensiva, compactando ao máximo o time. Na hora, e aí não dá para dizer também que o Flamengo foi submetido a 10 bolas dessa da Juventude inteira. Foi um momento em que a tentativa de pressão pós-perda da bola do Flamengo não conseguiu, o João Lucas escapa pelo lado direito e aí ele tem tempo para fazer esse lançamento. Inclusive é uma jogada que o Flamengo quase faz o gol. Era um contra-ataque do Flamengo, que o goleiro do Juventude salva um gol quase certo do Gabigol, sai o contra-ataque, o time do Flamengo está saindo e entra a bola nas costas da defesa. O que não dá para saber... basta uma bola dessa para mudar as bolas de um jogo. Futebol Principalmente por um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, mas segue aí, Manso. Não, o que não ficou claro para mim pelas imagens que a gente tem também é como estavam posicionados os zagueiros. Quando você joga com o time tentando ficar todo ele à frente, é importante que os zagueiros, mesmo quando não estão participando do jogo, já estejam em posicionamento defensivo, o mais próximo possível do atacante, né? É o que se chama, fora do Brasil, de atacar a defesa, de atacar defendendo, né?
Ataca marcando. Ataca marcando. Alguns treinadores falam isso. Mas, enfim, os outros padrões, para mim, que estão muito claros, é como o Flamengo se posiciona para construir jogadas, né? Basicamente, com uma linha de 5 atacantes, o Wesley abre o campo de um lado, o ponta esquerda que vinha sendo o Bruno Henrique. Hoje foi o Michael tendendo a abrir do outro lado, o Gerson sai do lado direito, faz uma dupla de meias com o Arrascaeta por trás do centroavante, quase formando um quadrado no meio com os dois volantes, né? Pulgar, mas hoje Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta. E a projeção do Ayrton Lucas como um sexto homem, eventualmente pelo lado esquerdo, até permitindo que o Michael venha dentro. Isso Agora, tá muito o desenhado. entendimento do Gerson com o Wesley está maior do que o entendimento do Arrascaeta com os laterais esquerdos. Hoje o Ayrton Lucas, né? E eu acho que tem essa questão do lateral esquerdo, que é importante também, porque ora esse lateral vai passar por dentro, num setor muito próximo do Arrascaeta, ora ele vai passar por fora e vai liberar uma entrada em diagonal do ponta para a área. Seja o Bruno Henrique ou seja o Michael. Porque era especialmente útil quando o Bruno Henrique estava jogando, porque ele gosta de ter essa possibilidade de atacar a área. Agora, tem um detalhe para mim, 2 detalhes que são importantes. Primeiro, para assumir esse risco, o Flamengo tem que ser um time mais letal. Parece curioso falar isso depois do jogo que o time faz 4 gols. Porque cada chance que ele vai ceder tende a ser clara. Porque o Flamengo, no primeiro tempo, teve momentos de massacre. O Juventude não conseguia passar do meio campo durante 15, 20 minutos ali do primeiro tempo, em que o Flamengo tinha volume, criava chances e não terminava bem as jogadas. Isso tem acontecido. Se a gente olha todo o histórico do Felipe Luiz com o Flamengo, a gente vai pegar o jogo contra o Corinthians e o Flamengo vence por 1-0 podendo golear. A gente vai pegar o jogo contra o Bahia, que o Flamengo vai fazer o segundo gol nos acréscimos, sendo que poderia ter resolvido o jogo ainda no primeiro tempo, pela chance que criou. O início do Fla-Flu. O início muito bem lembrado, que o Flamengo perde o jogo, mas poderia ter saído para o intervalo, mesmo com um pênalti favorável ao Fluminense, vencendo aquele jogo. E acho até que mais do que esse padrão de ocupação de espaços, quando o Flamengo está empurrando o adversário para trás, o Flamengo está sendo ainda mais perigoso a partir da pressão dele. Sim. Tanto a pressão na saída de bola, quanto a reação após perder a bola. Exatamente. Que são coisas que, se a gente fizer um comparativo com o trabalho do Tite, melhoraram. O time consegue fazer durante mais tempo. O Tite ele teve momentos em que a pressão foi muito boa e depois ela caiu. Exatamente. Não sei se Copa América, desfalque, físico, E eu acho também que tem uma exigência do Felipe Luiz de manter isso durante todo o tempo. Com o Tite você via o time oscilar nesse sentido. Ora a estratégia era fazer isso, ora a estratégia era baixar o bloco. O próprio Tite falou sobre isso em várias entrevistas. Um outro ponto que eu acho importante de falar é que dentro dessa estrutura, que o Mansur citou muito bem, que eu concordo com ela, existem trocas. Isso. E os jogadores têm muita liberdade para fazer essa troca. Trocas, por exemplo, de lado entre o Gerson e o Arrascaeta. Trocas, por exemplo, entre o Wesley e Gerson. Trocas entre o Gabriel e o Arrascaeta. Trocas entre o Ponta e o Arrascaeta. Então, isso está bem coordenado, que é uma coisa que não é simples de você fazer. Fazer com que os jogadores tenham essa liberdade, mas ao mesmo tempo esses espaços do campo sejam ocupados de forma racional. Que aí a bola vai circular mais facilmente. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz, então, ver a avaliação que ele fez do Flamengo nessa partida. O que eu gostei muito do meu time hoje foi que fizemos um primeiro tempo onde empatamos, onde o time ficou. Em nenhum momento eu vi os jogadores ansiosos, em nenhum momento eu vi os jogadores acelerados e desesperados para fazer gol de qualquer jeito. Todo mundo se manteve na posição e na função que eles tinham no campo. E as jogadas naturalmente iam fluir. O adversário também cansa, o adversário tem que correr, e também concede erros e chances do mesmo jeito que a gente, e conseguimos aproveitar. Né? E não é fácil, como não foi na Copa do Brasil para o Corinthians contra a gente. Não é fácil, nunca é fácil atacar uma linha de 5. Muito importante que, principalmente o atacante que vive de gol, de números, e voltar a marcar, né? Isso sempre dá mais confiança para eles, né? Porque realmente todo atacante passa por fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante tanto para o Gabi como para o Plata, e são jogadores importantes para mim. O senhor pensa como uma referência ao Gabigol? O Gabigol, imagina que falando do fim da falta de gols e tal. Assim, houve o gol, o momento do pênalti, acho que e a transmissão permitiu ver. Ainda existe um vínculo da arquibancada com o Gabriel que é muito forte. Agora, nada disso está conseguindo encobrir. O nível de atuações não é suficiente. Para você... Eu não vou discutir aqui se o Flamengo deve ou não renovar. Não é o meu papel de dizer isso. Agora,
o nível de atuação não é à altura do que ele já apresentou e tampouco me parece suficiente nesse momento para que haja um consenso de que é preciso, que é obrigatório o Flamengo manter o Gabigol, dar a ele um aumento de salário de 50% por mais um ano. Nada justifica isso hoje. O campo não está dizendo isso. Mansur, e já não, agora com o trabalho do Felipe Luiz, já não dá mais para colocar na conta de um sistema que exige um centroavante mais fixo, que não combine com ele até é o centroavante Gabriel. do Flamengo, né? O modelo é bem posicional, né? Por mais que você troque os jogadores, tem as vantagens que o Flamengo tenta gerar são a partir de ocupações de espaços, de zonas ocupadas do campo. O Gabigol não tem propriamente uma dupla, né? Agora, ainda assim, eu até acho que o Gabigol é muito mais um jogador para funcionar numa dupla, tendo mais oportunidade, às vezes, de sair da linha de ataque para depois retornar a ela, atacando. Gerar o espaço que ele mesmo vai atacar. É isso. Isso nem sempre é algo desse sistema, mas com tudo isso tem uma questão técnica que ainda não é o suficiente, né? Não é o suficiente e essa questão que a gente falou anteriormente do Flamengo ter a dificuldade de ser um time mais letal nos últimos jogos, tem a ver com ele também. Ele teve algumas oportunidades, lances que poderiam ser oportunidades caso o movimento fosse feito de forma mais antecipada, com mais força, com mais intensidade, com mais explosão, como é a característica dele, e acabou não sendo. Tem um lance contra o Fluminense que aquilo ali é a cara do gol do Gabriel, assim, é uma bola em profundidade para o Wesley, que ele cruza rasteiro, a extensão de toda a área, e ele chega atrasado, numa jogada em que ele nem estava tão atrás assim. Então, assim, é um jogador que realmente ele não tem dado boas respostas e na última coletiva, na penúltima coletiva do Fla-Flu, o Felipe foi perguntado sobre isso e ele falou num tom diferente. Ele já falou ali num tom um pouco irritado. Não, ele vai ter as oportunidades. Vamos ver se ele não vai se recuperar nunca. Falou algo nesse tipo, assim. Em algum momento ele vai ter que se recuperar. Ele falou dessa forma. Então, assim, como o Mansur falou, a gente não tem a caneta na mão e nem vai dizer se o Flamengo tem que renovar ou não com o Gabriel. Mas a gente pode fazer a avaliação até agora, de que nesse momento ele não justifica um pedido de reajuste salarial de mais tantos anos de contrato. Bom, a gente já fez o registro aqui, mas só para reiterar, né, o Jair Ventura foi demitido pelo Juventude depois dessa partida. Eu não sei o que vai acontecer com o Juventude, mas olhando de fora, salvo algum grave problema interno que a gente não tenha conhecimento, não me parece sensato. E para completar essa tarde infeliz, né, ele tomou essa bolada aí, parece ter tido até um derrame ali, né, no olho, gente, pelo amor de Deus. Aí é aquela que você fica sem som e sem imagem, né? E ele estava olhando para a prancheta, então ele não percebe nem a aproximação da bola. Cruel mesmo, Só ficou sente bem vermelho. como o olho fica vermelho.